A paz do Senhor a todos, uma ótima tarde de quarta-feira. Que o Senhor Jesus abençoe a tua família, que o Senhor Jesus abençoe a sua vida. E onde você colocar as tuas mãos, venha prosperar. Amém? Nesse momento temos um salmo aqui para meditar um pouco, uma breve mensagem, um pequeno vídeo para abençoar a minha e a tua vida. Amém? Aqui no Salmo capítulo 91, verso 1. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Louvado seja Deus. Salmo 91 é um dos mais belos e inspiradores salmos da Bíblia. Ele fala sobre a proteção e o refúgio de Deus, que Deus oferece aos que confiam nele. Amém? É um salmo muito poderoso. Em quase todos os lugares você vê o salmo, a Bíblia aberta no salmo. E muitas das vezes as pessoas abrem a Bíblia e deixam o salmo aberto ali, como se fosse um amuleto de proteção. Só que nós sabemos que a palavra do Senhor, ela é rica em libertação, em direção. Encontramos na palavra de Deus resposta para tudo. Mas funciona assim, se nós lermos, aplicar, estudar e guardar no coração e praticar. Não adianta deixar aberta a Bíblia, no Salmo 91, como se fosse um boleto de proteção, que não funciona dessa forma. Amém? Glória a Deus. E no Salmo 91, esse Salmo 91, eu estava aqui dando uma estudada nele, ele foi feito em 4 partes. 4 partes. Olha bem, na primeira parte está entre o verso 1 e 2, onde o salmista apresenta o tema dos salmos, que é a proteção de Deus. Os primeiros 1 e 2 é o que o salmista Davi nos apresenta no início do Salmo 91. Esse salmo é um salmo rico, riquíssimo. Eu vou só dar uma pincelada aqui, mas é um salmo muito rico. Mas eu aprendi algo nesse salmo. Não adianta ficar lendo, não adianta ficar orando esse salmo 2, 3, 4 vezes, que fica como se fosse uma oração repetitiva. Basta a gente ler uma vez esse salmo e aplicar em nossas vidas. Não adianta, não precisa ler 2, 3, 4, 7 vezes. É como se fosse oração repetitiva, e Deus, ele não gosta de oração repetitiva. Amém? É um salmo poderoso, mas para a gente ler, meditar, aplicar, praticar. Amém? Aqui no verso, na parte 2 da divisão do salmo, está entre o verso 3 a 8, que diz 3 a 8, onde o salmista descreve como Deus protege os que confiam nele contra perigo e doenças. Louvado seja Deus. Agora vamos aqui para a parte 3 da divisão do salmo, que está entre o verso 9 e o 13, onde o salmista descreve como Deus protege os que confiam nele contra o mal e as armadilhas do inimigo. Louvado seja Deus, é muito importante. Eu gosto muito quando eu começo a minha oração, eu começo a orar, eu gosto muito de começar também pelo Salmo 91, pelo Pai Nosso também, mas eu gosto muito de começar pelo Salmo 91. Mas eu entendi há alguns anos atrás da minha vida que eu não preciso orar esse salmo 2, 3, 4 vezes. Não, basta uma vez, para não ficar repetitivo. Agora vamos aqui para
quarta parte do Salmo 91. Está entre o verso 14 e o 16, onde o salmista concluiu o salmo com uma promessa de que Deus salvará e protegerá os que confiam nele. Então, nessa manhã, tome posse desse salmo. Quando você for estudar e ler esse salmo, leia com profundidade, com a alma, com o coração, porque é um dos salmos mais inspiradores da Bíblia. É um salmo poderoso. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E continuamos a estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, porque os dias são maus, as coisas não vão melhorar. Jesus está às portas e precisamos nos esconder, precisamos estar debaixo do esconderijo do Altíssimo, da proteção de Deus. Não devemos de maneira nenhuma rejeitar essa proteção, não devemos de maneira nenhuma rejeitar o direcionamento de Deus sobre as nossas vidas, porque a palavra do Senhor diz que há caminho para o homem que parece bom, mas é caminho de morte. Louvado seja Deus. Então vamos estar sempre pedindo e aguardando o direcionamento de Deus naquilo que vamos fazer, naquelas decisões que vamos tomar. Precisamos da direção do Senhor, precisamos do esconderijo do Altíssimo, precisamos dessa proteção. E muitas das vezes nós saímos pelo instante, inclinamos para um lado, inclinamos para o outro lado, mas o direcionamento é seguir em frente na direção do Senhor. Aqui no verso 7 diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas antes desse verso 7 aqui, tem o primeiro que diz: aquele que habita. Habitar quer dizer morar. Quer dizer morar. Não é habitar, entrar e sair. É habitar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Quer dizer permanecer, morar no esconderijo do Altíssimo. E o 2 fala, e aqui no 1 mesmo fala: a sombra do Onipotente descansará. Que nessa manhã viemos descansar, aleluia, no Senhor. Nessa manhã vamos descansar no Senhor, na proteção dele, descansar o coração, colocar nas mãos dele a ansiedade e a preocupação, seguir a direção do Senhor, seguir a vontade soberana de Deus, esperar a resposta dele, não tomar decisões precipitadas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu gosto muito desses últimos 2 versos aqui, o 15 e 16, que diz assim: ele me invocará e eu lhe responderei, estarei com ele na angústia, dele o retirarei e o glorificarei. E o 16 fala: fartá-lo-ei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Louvado seja Deus. Aqui está dizendo de longura de dias, que Deus prolongará os dias e ainda ele mostrará para nós a salvação. Mas antes disso aqui, tem um todo aqui desse contexto, desse capítulo, que fala, aleluia, aquele que habita. Primeiro temos que habitar no esconderijo do Altíssimo. Primeiro lugar, precisamos habitar no esconderijo do Altíssimo, para depois nós sermos beneficiados com todo esse versículo que diz aqui, ó, todos esses. Primeiro, nós habitamos no esconderijo do Altíssimo e na sombra do Onipotente descansamos. Aí depois vem o restante dos versículos aqui, que viemos tomar posse de todos eles. Mas sempre tem um contexto no texto. Sempre tem. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então eu entendo assim que para tomarmos posse desse salmo, para tomarmos posse de verso por verso desses salmos, precisamos primeiramente tomar posse do verso 1, que diz: aquele que habita. Precisamos habitar primeiro no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, descansarmos, para depois vir o restante
do capítulo que vem sobre a nossa vida como recompensa. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que o Senhor Jesus continue te abençoando, você, a tua casa, a tua família. E que as bênçãos do Senhor alcancem a tua vida. Amém? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.